Olá, meus queridos alunos, aqui é o professor Luiz Iago e vamos agora aqui dar início à nossa videoaula. A gente vai fazer a correção daquela lista de atividades extra, tá certo, que foi enviado para vocês. Então eu espero que vocês tenham imprimido essa lista, né, para que vocês consigam fazer o acompanhamento aqui da leitura das questões, né, para que a compreensão da atividade, né, para vocês fique bem melhor. Então agora, tanto nessa aula, tá bom? Tanto na aula 16 como na aula 17, nós iremos corrigir essa lista de atividades extra que foi enviado para vocês, tá certo? Então, temos aqui a nossa primeira questão, né? A primeira questão ela vai perguntar o seguinte: qual o bloco econômico localizado na América do Norte e que países fazem parte deste bloco? Pessoal, lembrando, essa lista de questões ela é referente ali ao conteúdo de Estados Unidos, né? De América do Norte, tá bom, pessoal? Então, aqui nós temos, né, o bloco econômico, no caso é o NAFTA, né, pessoal? E os países que vão participar desse bloco são Estados Unidos, Canadá e México, tá certo? A segunda questão, ela vai falar o seguinte, leia o texto com atenção. Então, temos aqui o nosso texto, né, que vai falar o seguinte: o Canadá segundo os norte-americanos. Então, é uma perspectiva do Canadá segundo a visão dos estadunidenses, tá bom? Olha só o que é que vai falar o texto. Com o Canadá, tudo limpo, até porque a maioria dos americanos acredita piamente que o Canadá faz parte dos Estados Unidos. Fala a mesma língua, até e sem aquele sotaque pernóstico dos ingleses. E para telefonar, você não precisa nem colocar o código na frente do número, só os 3 dígitos da cidade, mais o número chamado, o interurbano, enfim. E vejam só as contribuições que o Canadá já deu à cultura americana: Johnny Mitchell, Neil Young, Michael J. Fox, John Candy, James Cameron e Ronque, né? Que maravilha! Assim, tem aquela história de Quebec e aquele povo fala francês, mas Quebec fica na Europa, não fica? Então, aqui nós temos um texto, né, que caracteriza-se pela ironia que, quando não é bem interpretada, pode parecer uma afirmativa. Então, é um texto que fala que basicamente o Canadá ele é um país muito próximo aos Estados Unidos, tão próximo que as diferenças quase não existiriam entre um país e outro. É claro que nós temos aqui as diferenças culturais e étnicas entre Estados Unidos e Canadá, né? Apesar de ambos os dois países serem países de origem anglo-saxônica, tá certo, pessoal? Mas vão haver suas diferenças culturais, até mesmo porque nós temos uma população francesa muito grande no Canadá, principalmente ali na província do Quebec, tá certo, pessoal? Como o texto ele bem ironiza. Então, aqui pede para que se apresente os 2 problemas canadenses, um econômico e outro político, citado de forma irônica pela autora do texto. Então, os 2 problemas que nós podemos citar é a dependência de investimentos americanos, né? Porque o Canadá, ele é um país de economia completamente dependente dos Estados Unidos, pessoal. Tá certo? E o outro problema aqui é o separatismo étnico que existe no Canadá entre franceses e ingleses. Tá certo, pessoal? A terceira questão, ela traz aqui outro texto, né? Então vai falar o seguinte: leia o trecho adaptado abaixo para responder a questão. Olha só o que é que vai dizer o trecho. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, né, disse na quinta-feira, 10 de novembro, que está disposto a renegociar o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, que é o NAFTA, com os Estados Unidos se a nova administração republicana assim o desejar. Né? Aqui nós temos a fonte de onde foi tirada aqui a informação, né? E temos aqui a nossa pergunta: assinale a alternativa que não apresenta uma vantagem para os Estados Unidos e para o Canadá no bloco econômico do NAFTA. Então, aqui eu tenho letra A, B, C, D e E, que vão trazer vantagens econômicas que tanto Estados Unidos como o Canadá têm com a assinatura do NAFTA, né? Mas, porém, a nossa terceira questão, ela pede a alternativa que não apresenta uma vantagem para Estados Unidos e para Canadá. Tá certo, pessoal? Com os acordos ali entre os 3 países pertencentes ao bloco. Então, eu tenho aqui letra A, né? Aumento da competitividade dos produtos americanos e canadenses. Então, é sim uma vantagem, né, pessoal? Letra B, produtos com preços mais baixos. É outra vantagem que vai dinamizar o comércio de uma região para outra.
Temos aqui a letra C, mercado consumidor mexicano em larga escala. É óbvio que é uma vantagem, né? Porque assim, tanto Estados Unidos como Canadá e principalmente Estados Unidos podem inundar, né, o México com seus produtos industrializados, manufaturados. Letra D, fortalecimento do comércio entre os seguintes países, México, Canadá e Estados Unidos. Sim, todos os 3 países eles vão se beneficiar, né, com esse comércio. É claro que nós temos aqui um beneficiamento maior dos Estados Unidos e do Canadá em relação ao México. E temos aqui letra E, transferência de tecnologia de ponta dos Estados Unidos para o México. Então aqui letra E é a nossa alternativa incorreta, tá bom, pessoal? Então no processo de integração comercial do NAFTA, houve pouca transferência de tecnologia dos Estados Unidos para os países como o México. Tá bom, pessoal? O México ele recebeu muito investimento de empresas transnacionais, que eram as maquiladoras, né? Isto é, que apenas montam produtos do território mexicano com componentes que são importados e que não estimula tanto as cadeias produtivas no interior do país. Então vejam bem, se Estados Unidos e Canadá tivessem mandado tecnologia para o México, consequentemente o país ele estaria desenvolvido. Ele teria passado por um processo de desenvolvimento industrial muito maior. E isso não traria benefícios para os Estados Unidos, porque se o México fosse desenvolvido, ele não necessitaria comprar a quantidade de produtos que ele compra dos Estados Unidos e do Canadá. É por isso, pessoal, que a única alternativa aqui que não apresenta uma vantagem para Estados Unidos e Canadá no NAFTA é essa transferência de tecnologia de ponta dos 2 países para o México. Tá bom, pessoal? E aí, só fazendo aqui uma observação, o que é que seriam as empresas maquiladoras? Empresas maquiladoras, por exemplo, são empresas dos Estados Unidos que vão ser instaladas no México. O que acontece? Os Estados Unidos mandam os produtos para essas empresas, as empresas no México vão montar os produtos com peças que vão vir dos Estados Unidos e essas empresas do México, né, que na verdade são filiais norte-americanas, mandam os produtos de volta para os Estados Unidos, poderem vender e distribuir para outros países do mundo, até para o próprio México. Tá bom, pessoal? É isso que vão ser empresas maquiladoras. Temos aqui agora a 4ª questão, né, que fala o seguinte: analise o mapa, né? Os cinturões agropecuários. Então temos aqui, né, o mapa dos Estados Unidos, né, da América do Norte, abrangendo aqui com destaque os Estados Unidos, e vemos aqui, né, os cinturões de produção do país, né, pessoal, que são aqueles chamados belts, Sunbelt, Wheat Belt, Corn Belt, certo? Manufacturing Belt, tá certo, pessoal? Que nós podemos ver destacados aqui na legenda. Por exemplo, essa parte em cor rosa, né, é o Reaching Belt, né, que é a pecuária para corte ou extensiva. A zona em laranja é aqui abrange a policultura. Em amarelo temos aqui cinturão do trigo, né, que é o Wheat Belt. A zona em laranja mais claro, tá bom, pessoal? Aqui é o cinturão do leite, que é o Dairy Belt, né? Temos aqui em verde o cinturão do milho, que é o Corn Belt. Em lilás, né, o cinturão do algodão, que é o Cotton Belt, e temos aqui em vermelho as culturas tropicais, tá bom? Além também de batata, produção de fumo, culturas irrigadas em amarelo mais escuro, soja, fruticultura, ok? E aí temos aqui a nossa pergunta. Uma característica que confere elevada produtividade às atividades econômicas expressas no mapa consiste no intenso uso de tecnologia, né, pessoal? A letra D é a alternativa correta, porque os Estados Unidos eles apresentam um agronegócio muito moderno, caracterizado pela utilização da tecnologia, a mecanização do campo, pouca mão de obra humana, utilização da biotecnologia para modificação genética de sementes de animais, melhorando a sua resistência, a sua produtividade, né? Além também do uso intenso de fertilizantes, de agrotóxicos, ok? Então, estes fatores aí levam a alta produtividade, isto é, a elevada produção em relação à área dos Estados Unidos. Então, os cultivos dos Estados Unidos, né, estão organizados ali em cinturões agrícolas, onde vai predominar um ou dois produtos, né, mas com crescente diversificação interna. Tá bom, pessoal? Então, temos aí os Estados Unidos como um dos maiores produtores do planeta, tá certo? Na perspectiva agrícola e também pecuarista, né, na agropecuária.
A quinta questão fala o seguinte: o México possui importantes reservas de petróleo e gás natural que vão ficar concentradas, essas grandes reservas aí naturais do México vão ficar concentradas aqui nas planícies litorâneas do Golfo do México, que inclusive é o maior golfo do planeta, tá bom, pessoal? Então, o México ele é um país subdesenvolvido emergente que vai se destacar como grande exportador de petróleo e de gás natural, explorados na região litorânea do Golfo do México, ok? O país também é um exportador de produtos industrializados a partir da criação do NAFTA, pessoal? Devido ali à atuação de empresas transnacionais maquiladoras no país, ok? Localizadas principalmente ao norte, que é justamente ali a zona de divisa com os Estados Unidos, ok? E outra observação sobre as empresas maquiladoras. Pessoal, as empresas maquiladoras estadunidenses que estão instaladas dentro do México, elas não podem comercializar com outros países, somente com os Estados Unidos, tá certo? É uma outra observação. A sexta questão, ela vai falar o seguinte, considere o texto e imagem a seguir. Então, aqui nós temos, uma imagem do ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, cumprimentando o presidente de Cuba, E temos aqui embaixo a legenda, o que ainda impede a aproximação entre Estados Unidos e Cuba. Nós sabemos que lá no contexto da Guerra Fria, os Estados Unidos tentaram invadir Cuba para poder derrubar Fidel Castro do poder e impedir a Revolução Socialista em Cuba, certo? Para evitar que o socialismo se propagasse pelo território da América, de maneira geral, ok? E que essa invasão, que foi a invasão da Baía dos Porcos, que os Estados Unidos tentou impor a Cuba, foi fracassada, Os Estados Unidos, quando chegaram até a costa de Cuba, foram recebidos com todo o exército cubano ali atracado, esperando o desembarque das tropas americanas, o que forçou com que os Estados Unidos tivessem que bater em retirada e voltar para o país. Certo? Desde então, os Estados Unidos eles implementaram um sistema de boicote econômico a Cuba. Cuba era um dos países que mais comprava dos Estados Unidos, tá bom? Cuba ela tinha uma grande dependência comercial dos Estados Unidos. E depois desse episódio, lá na década de 60, pessoal, os Estados Unidos pararam de vender, de comercializar com Cuba, condição que continuou até o presente momento. Tá bom, pessoal? Somente com o governo de Barack Obama é que as relações diplomáticas entre os dois países voltaram, tá bom? Foram reatadas, porém esse comércio envolvendo Cuba e Estados Unidos ainda continua, um tanto complicado. Então temos aqui, no dia 17 de dezembro de 2014, o presidente Raul Castro de Cuba e Barack Obama dos Estados Unidos discursaram em seus respectivos países e enunciaram novas medidas que seriam adotadas em sua política internacional. Sendo assim, é correto o que se afirma temos aqui item 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom, pessoal? O item 1 fala o seguinte: a retomada das relações diplomáticas de ambos os países com a abertura de embaixadas em Havana e Washington. Item 2. Mesmo com a retomada das relações entre ambos, o embargo econômico a Cuba continuará em vigor. Item 3. Ambos enunciaram que estenderão suas rivalidades e travarão uma nova modalidade de Guerra Fria. Pode considerar o item 3 porque ele vai estar completamente incorreto, não vai se haver uma intenção de se travar uma nova Guerra Fria nessa reunião que houve entre Barack Obama e o presidente de Cuba, tá bom? O motivo da reunião foi justamente a aproximação amistosa entre os dois países. Item 4. Ambos os países contaram com o apoio e esforço do Papa Francisco e Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. E item 5. Cuba e Estados Unidos não mantinham relações diplomáticas desde 1961, Trata-se de uma reaproximação histórica que foi elogiado pelos dois presidentes devido à habilidade do Papa Francisco nas negociações. Então, com base no que a gente discutiu, a única alternativa correta é a letra C, pessoal, tá bom? O item 3 ele está incorreto, porque nos últimos anos Estados Unidos e Cuba realizaram uma aproximação diplomática e econômica, apesar das divergências históricas e políticas entre os dois países. E o item 4 está incorreto porque o Vaticano, sob liderança do Papa Francisco, foi importante na aproximação entre os dois países.
Porém, o governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, ele é crítico da influência excessiva dos Estados Unidos na América Latina. Então, eu não tive aí nenhum tipo, né, de apoio ou então de ação por parte do governo do Maduro, da Venezuela, para tentar reaproximar Estados Unidos e Cuba. Essa ação ela foi uma iniciativa tomada pelo Papa Francisco, ok? Tentando ali manter um sistema de diálogo amistoso em caráter internacional, certo? A sétima questão fala o seguinte: a atividade industrial dos Estados Unidos é de grande importância. Responde por cerca de 23% da produção total da indústria mundial. Essa produção industrial teve papel de grande importância nas modificações do espaço norte-americano. Assinale a opção que apresenta uma afirmativa correta sobre a dinâmica industrial dos Estados Unidos. Então, né, temos aí letra D, né, alternativa correta, né, porque a exploração do petróleo na porção sul do país ele vai alavancar o desenvolvimento de indústrias na região, ok, pessoal? Então, principalmente ali no setor petroquímico e da química fina. A letra A vai estar errada porque o desenvolvimento inicial da indústria nos Estados Unidos ocorreu na região nordeste do país, na costa leste, que foi por onde começou a colonização dos Estados Unidos, tá certo, pessoal? Que é a região dos Estados Unidos que a gente vai chamar de Manufacturing Belt, que é a região atualmente mais esquecida da indústria, que sofre mais reflexo da crise, ok? Já que é a região tecnologicamente mais atrasada dos Estados Unidos. A letra B vai estar incorreta, né, porque a região nordeste do país é a área mais tradicional de sua história, né, que vem perdendo investimentos que são direcionados para o sudoeste, que é o tecnopolo conhecido como Vale do Silício, que é justamente a região de maior tecnologia dos Estados Unidos. E a letra C está incorreta porque o crescimento da indústria na costa oeste está associado aos setores high-tech, tá certo? A oitava questão fala o seguinte: são as principais características do Vale do Silício nos Estados Unidos. Aí temos aqui as nossas alternativas, né? Letra A, localizado no oeste dos Estados Unidos, próximo a importantes centros de pesquisa, forma um complexo industrial com destaque para os ramos típicos da terceira revolução industrial. Letra B, também conhecido como Cinturão, Belt, constitui-se na principal área produtora de cereais dos Estados Unidos. Nós sabemos que Vale do Silício é uma região de tecnopolo, indústrias de alta tecnologia. Não temos ali produção de trigo ou milho. Letra C, formado por erosão glacial, constitui-se numa área de preservação permanente onde se detectam as faias, né? As sequoias e as tébolas, espécies típicas da floresta boreal. Não, floresta boreal, zona polar, é extremo norte do continente americano, tá certo, pessoal? Já após a fronteira do Canadá, ok? Pega uma parte do Canadá e uma parte já que também é dos Estados Unidos, que é do Alasca. Letra D. Aliás, letra D, localizado no nordeste dos Estados Unidos, né, constitui-se numa área de antiga concentração industrial. Não, ali é o Manufacturing Belt, que abrange ali Detroit, Nova York, né, já na costa leste, que foi por onde começou o processo de colonização. Então, já desconsidera a letra D. E letra E, uma das principais áreas de extração mineral, sobretudo de silício, cobre e ferro, altamente prejudiciada pela degradação do meio ambiente. Então, desconsidera, né? E a alternativa correta aí, no caso, vai ser a letra A, né, pessoal? Porque ela descreve, né, corretamente o tecnopolo situado no sudoeste dos Estados Unidos, que é o tecnopolo conhecido como Vale do Silício, que agrega universidades de ponta, algumas das maiores e mais desenvolvidas e importantes universidades do mundo, além também de grandes centros de pesquisa, né, cujas produções científicas sustentam a indústria de ponta. A letra B está incorreta porque a descrição corresponde à produção agropecuária, certo? Coisa que não existe no Vale do Silício. Letra C porque está incorreta porque descreve uma paisagem típica das áreas mais setentrionais, que são as áreas ao extremo norte do continente americano, que é justamente a região polar. A letra D está incorreta, né, por estar fazendo uma referência ao Manufacturing ou Rust Belt, né, que é uma área de produção industrial bem mais antiga e tradicional dos Estados Unidos, que vai ficar na região nordeste, na costa leste, que é por onde vai começar o processo de colonização do país, né? Ali foi a primeira zona industrial dos Estados Unidos, certo? Que está voltada ali para a indústria de base, ok? Que é o setor primário da economia.
E a letra E vai estar incorreta pelo fato da região não ser produtora de metais, haja visto que o nome Vale do Silício é uma referência à principal matéria-prima dos processadores, né, fabricados pelas indústrias que se instalaram na região na década de 1950, ok, pessoal? Mas é uma alternativa que vai estar incorreta porque não tem ali uma região produtora de metais, tá certo? Então, aqui a gente vai encerrar com a nossa resolução das atividades e na nossa aula que vem nós damos continuidade com a resolução da nossa lista de questões, ok? Então até o nosso próximo